Saudações fraternas a todos e que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando nossa caminhada e que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. Hoje nós falaremos sobre a lição 83 do livro Fonte Viva, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, lição intitulada Avancemos Além, e ela começa nos dizendo o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus 6:1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Ou seja, não basta simplesmente ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Acredito que todos nós temos ciência disso. Ou pelo menos, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, que busquem conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus, o seu exemplo de amor e de fraternidade. Mas para aqueles que já se depararam com esses ensinamentos em algum dia na sua vida, o mais importante não é só ter conhecimento, é colocar em prática, como a lição nos diz. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante, ou seja, é extremamente importante a gente procurar colocar em prática na nossa caminhada esses ensinamentos, constantemente. E é claro que cada um tem a sua jornada evolutiva, cada um tem o seu legado, todos nós temos a nossa jornada evolutiva individual, todos nós já passamos por experiências, mas o importante é, dentro das possibilidades, colocar esses ensinamentos em prática. E de que maneira, Júlio? Respeitando as pessoas, procurando ser uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, não ficar esperando as coisas acontecerem simplesmente e procurar fazer, tomar iniciativa. Isso é o mais importante. E outra coisa extremamente relevante, quando nós tivermos oportunidade, falar de Jesus para as pessoas. Claro, sem aquele aspecto de religião, e nada contra as religiões, quem me conhece sabe que eu as respeito muito, mas sempre ratifico que o mais importante é a religiosidade. É a maneira com a qual nós tratamos as pessoas que nos cercam. Isso é o mais importante, e sempre será o mais importante. Porque ficar se apegando a dogmas, a crenças, a filosofias, particularmente eu não vejo muita importância. Ter o conhecimento, sim, mas colocar em prática esses conceitos, isso que realmente é importante. É você tratar as pessoas com respeito, como eu já disse. É você ter ciência de que cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu legado. E nós não sabemos o dia de amanhã. Então o que fazer? É procurar viver o hoje intensamente. E Jesus é o grande mestre da humanidade. Jesus é aquele que nos mostrou o verdadeiro sentido do que é amar. Amar incondicionalmente. Respeitar. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetrará o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Ou seja, aquele que só vive da teoria e não coloca a prática em evidência, nunca penetrará o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Ou seja, é importante ter conhecimento? Claro que é importante. Mas mais importante do que ter conhecimento é ter sabedoria para colocar todos esses ensinamentos adquiridos em prática no nosso dia a dia. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares
e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Ou seja, esses ensinamentos, eles têm que estar presentes em nós, primeiramente. Nós temos que ter ciência e colocá-los em prática no nosso dia a dia, obviamente, mas eles têm que estar aqui dentro do nosso coração. Nós temos que ser verdadeiros. Se nós acreditamos nesses princípios, sim, então os coloquemos em prática. Porque senão você vai estar falando de uma coisa que você não acredita. E é claro que, sem imposição alguma, mas particularmente, eu não defendo aquilo que não acredito. Respeito as opiniões contrárias, obviamente, mas se eu não acredito, seria totalmente contraditório eu defender uma ideia de que de fato não me traz felicidade ou que não me traz nenhuma verdade. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Ou seja, se nós temos condições, se nós temos capacidade, nós temos que colocar isso em prática, no nosso dia a dia. E no parágrafo anterior ele fala, não adianta somente dobrar os joelhos e reverenciar. Nós precisamos colocar em prática tudo isso no dia a dia. É claro que ter uma vida regrada é importante. E olha esse parágrafo aqui, o que ele diz. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Ou seja, é claro que é importante nós termos uma vida regrada, uma vida correta. É o essencial. Porque nós somos exemplos de tudo aquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita. Então é claro que a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter legitimidade para poder falar as coisas. Nós temos que ter moral para falar as coisas. Esse é o primeiro passo. Agora, ter moral é o primeiro passo, mas o segundo é colocar esses ensinamentos em prática, falando para as pessoas. Porque as pessoas podem até não concordar com aquilo que a gente fala. Mas se as pessoas nos enxergarem com moral, como pessoas corretas, pelo menos elas vão nos escutar. Isso é o mais importante. Então, não é só ser bom aluno, no sentido de escutar, de aprender. Nós precisamos ser bons alunos também para disseminar esses conhecimentos. Falar de Jesus. Falar de religiosidade. E não tentar impor nada para ninguém. Porque as pessoas vão nos escutar, podem ter certeza. Só que se a gente não tiver moral para falar as coisas, as pessoas vão falar, ah, não, essa pessoa aí não, ixi, tá falando tudo isso aí, mas... E as atitudes? Porque nós sabemos que é assim. Muitas pessoas que colocam livros debaixo do braço, falam muito de Deus, de amor, de Jesus, mas e no dia a dia? E na prática? Realmente elas colocam em prática tudo aquilo que elas falam para as pessoas? Porque é muito fácil falar no púlpito, falar numa igreja, falar no centro espírita. Mas será que nós estamos sendo verdadeiros? Será que nós colocamos em prática aquilo que nós falamos para as pessoas? É só para reflexão. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Exatamente isso, ficar remoendo coisas do passado. Todo mundo sabe a minha posição em relação ao passado. O passado só serve de aprendizado, na minha visão.
Porque o que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Então, ideias antigas, ideias mortas, para mim, não valem de nada. Claro, como aprendizado, sim, mas para o meu dia a dia, para o meu presente, para o meu futuro, nada. É o que Paulo está dizendo. Prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos. Então, assim, se nós erramos, paciência. É aprender com os erros, aprender com as falhas e continuar a nossa jornada evolutiva, procurando fazer o nosso melhor. Ah, mas buscando a perfeição, claro. Procurando sermos pessoas cada vez melhores. E buscar a perfeição não é arrogância, não é vaidade. É uma condição de todos nós. Uma condição dada a todos nós e de que todos nós podemos. Todos nós podemos sim crescer e buscar a perfeição. Se não nessa existência, mas com certeza em outras. Mas eu não estou esperando as outras. Eu quero fazer o meu melhor nesta existência. Colocar em prática nessa existência. Deixar o meu legado nessa existência. Ah, e o amanhã? O amanhã não sei. Vamos viver o hoje intensamente e procurar fazer as coisas hoje. Claro, com planejamento, se preocupando com o amanhã, sim. Mas viver o hoje é prioridade. E finalizando o capítulo, nós temos: evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Ou seja, o que passou, passou. É importante, foi importante, deixou um aprendizado muito grande com os erros que cometemos, sim. Mas o que importa é daqui para frente. No mais, que o grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos protegendo, nos fortalecendo, hoje e sempre. E que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, e que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos todos os dias, se possível, obviamente. Que assim seja. Um ótimo dia a todos, com muita saúde, com muita paz, com muita luz. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.